o vídeo de hoje é sobre pensamentos. Veja, uma série de pessoas dizem afirmar que tem sérios problemas com pensamentos. Muitos se queixam de, na hora do Pai Nosso, pensar em blasfêmias, na hora da Ave Maria, pensar em imagens terríveis. Já outras pessoas, na hora de dormir, têm pensamentos pornográficos, obscenos. Uma grande quantidade de pessoas no mundo são atormentadas todos os dias por conta dos pensamentos. Mas justamente por causa desse tormento, elas não se dão conta que esses pensamentos vêm até nós por meio do nosso médico, do médico da nossa alma. E quem é o médico da nossa alma? O demônio. Ok, espera, eu sei que não é o usual falar isso. O normal é dizer que o médico da nossa alma é Jesus Cristo, o Espírito Santo. E ok, isso também é verdade. Mas poucos se esquecem que o demônio também é o médico. Veja, quando vamos ao médico, é normal que a gente chegue até ele com uma dor na barriga, uma dor na perna, por exemplo. E quando falamos que estamos com uma dor, sei lá, na barriga, vamos usar esse exemplo da dor de barriga, ele coloca a mão e começa a apertar, a futucar ali e pergunta: olha, tá doendo? E assim dói? E desse jeito, tá doendo? O médico não só nos cura, mas antes de nos curar, ele mostra aonde é que tá a doença. E o demônio faz exatamente a mesma coisa. Ora, se o demônio te tenta com pornografia, então parabéns, você descobriu que aí está a sua doença, aí é a sua maior fraqueza. Se te tenta com ganância, então você sabe que aí está o seu maior problema, aí está o seu maior vício, é aí que ele vai bater. Portanto, se o demônio te manda pensamentos acerca dessas coisas, é aí que você deve rezar a Deus para adquirir virtude e vencer esses vícios, esses pecados. E por isso que gigantes da vida espiritual fazem essa analogia de colocar o demônio como um médico, uma espécie de médico que nos mostra aonde estamos fracos. Se a gente estivesse forte em algum local, então certamente ele não iria atacar este local, porque ele perderia. Portanto, quando a batalha espiritual se dá no âmbito da mente, basicamente, o contexto em que ela estará inserida vai mostrar pra você aonde é que está a sua falha, onde é que está o seu erro, onde é que está a sua maior fraqueza. Portanto, pensamentos de blasfêmia na hora da oração só são feitos para que a gente se afaste de nos conectar com Deus por receio, por medo. Ah, meu Deus, o que Deus está pensando comigo? Como eu posso pensar uma coisa dessas? Deus está envergonhado comigo? Oh, meu Deus! Pensamentos pornográficos fazem um viciado pensar: ah, pra que continuar lutando? Eu vou me entregar ao vício de uma vez por todas. Eu nunca consigo vencer. Pensamentos vergonhosos. Ah, eu não vou me confessar. Eu tenho vergonha. Pra que fazer isso? Oh, não. Eu não vou ajudar aquela pessoa na frente de todos. Que vergonha. Oh, eu não vou falar com aquela menina que claramente seria futuramente a mulher perfeita, que me daria filhos e filhos maravilhosos e possivelmente um futuro maravilhoso. Mas não. Eu tenho vergonha. Veja, no âmbito da vergonha, da blasfêmia, da preguiça, todos estes são campos mentais onde o demônio pode jogar tranquilamente. E se ele está batendo ali, é aí que você é fraco. Você é fraco. Parece algo meio óbvio, mas as pessoas não entendem isso. Note que são todos pensamentos que nos afastam de algum bem. O bem da virtude, o bem do amor, o bem da caridade. O demônio então trabalha na nossa mente para fazer com que a gente evite este bem. E uma vez que a gente permite que o capeta, os sete peles, os seven skins, e deixa esses pensamentos falarem mais alto, o que vai acontecer é que sem que ela perceba, ela faz a vontade do demônio sem se dar conta. Você se dá conta de que aquele pensamento do tipo, ah, só mais 5 minutos, é o diabo soprando no ouvido dela. Quando uma pessoa deixa as coisas caírem e ela fica com vergonha de ajudar a pessoa que deixou tudo cair, não é apenas uma timidez, ah, eu não vou fazer isso, não, é um mal que deve ser combatido. Afinal, se isso te impede de agir com caridade, então destrua isso e viva com caridade, simples. É no campo dos pensamentos que a batalha realmente começa, não no campo real em que vivemos ainda. Não existe pecado no mundo que antes não tenha acontecido na mente de alguém. Pra Caim ter matado Abel, antes ele teve que pensar nisso. Portanto, é na mente que a batalha realmente acontece. Existem basicamente 3 formas com a qual a batalha começa na mente. A primeira é com a sugestão. Nossa, por que eu não faço tal coisa? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? O demônio então sugere na mente uma ideia. Em seguida vem o deleite. Ele vai fazer você pensar o quão bom vai ser isso. Nossa, mas se eu fizer isso vai ser tão bom. Meu Deus, mas nossa, ia ser tão legal. E por fim, depois que a pessoa tem todo o deleite, ela vê que aquilo vai ser gostoso, vai ser legal, vai ser bom, então ela age. E assim ela peca. Essa é a forma com a qual o demônio vai agindo na nossa mente. Todos os pecados do mundo ocorrem dessa forma. Por isso muitos santos e mestres da vida espiritual sempre dizem que não dialogue com o diabo. Se você fazer isso, você vai perder, vai por mim. Ele é muito bom de argumento. E ele não conhece só você, ele conhece todos os homens da terra, todos os homens, todos os seres humanos que já passaram, todas as tentações que funcionam e as que não funcionam. Vai por mim, ele é muito bom. Portanto, quando vier a sugestão, a ideia do e se eu fizesse, opa! Aí você corta. Não permita que chegue no deleite. No momento em que o demônio coloca na sua mente de que ia ser tão bom se eu fizesse isso, que você perde. Corte o pensamento na sugestão. Pá, sugeriu, pá, cortou. Porém, dizer isso ainda não resolve todo o problema. Porque, como o título desse vídeo já propõe, vamos falar sobre os pensamentos. Porque muitas pessoas se sentem mal somente de pensarem no mal. Só que não se dão conta de que existe uma diferença entre sentir e consentir. Só pode haver pecado se uma pessoa consente com isso. Portanto, se uma pessoa estiver andando na rua e ver uma mulher muito bonita, e antes que o próprio capeta coloque na mente dela qualquer tipo de pensamento obsceno na mente dela, se ela sentiu
caramba, que mulher bonita. E depois virou o rosto e pensou em qualquer outra coisa e apenas ignorou isso. Parabéns, essa pessoa não pecou. Ela não permitiu que a mente dela chegasse no deleite, mas no momento em que houve a sugestão, ela foi embora. Uma pessoa pode ter 500, 600, 1 trilhão de pensamentos ruins por dia, seja por culpa do demônio ou seja por culpa dela mesma, por ter a vida inteira alimentado pensamentos ruins, seja por meio de conversas, livros, filmes, seja lá qual foi a forma com que, sei lá, ela abasteceu a mente dela. Se ela pensar em 1 bilhão de coisas ruins por dia e não consentir com nenhum desses pensamentos, ela não pecou. Os diversos pensamentos que atormentam muitas pessoas, como pensamentos intrusivos, palavras de blasfêmia, pensamentos pornográficos, pensamentos suicidas, coisas terríveis, em sua grande maioria dos casos, ocorrem, e vai ser engraçado falar isso, porque isso é algo que, sei lá, todo mundo já escutou da própria avó, mas é a pura realidade, que a mente vazia é a oficina do diabo. Se me colocasse você bem na minha frente, com uma luva de boxe, e eu também com uma luva de boxe, e estamos dentro de um ringue, e temos 5 minutos para derrubar um ao outro. Então eu começo a gingar pro lado, começo a te dar um soco, e depois você tem que desviar e começa a dar o soco. Veja, se você tivesse, de fato, num ringue de boxe, tendo que socar a cara de outra pessoa, o que você estaria pensando neste momento? Certamente não estaria pensando, mas se eu fizesse aquilo, mas aquilo, não sei o que. Não. Você não estaria pensando nesse tipo de coisa porque a sua mente está ocupada. Não é que a sua mente para de trabalhar, mas que ela está trabalhando com alguma coisa que não é algo errado. Simples isso. A mente não para de trabalhar. Por isso que algumas pessoas dizem, nossa, como eu queria parar de pensar esse tipo de coisa, só simples não ter pensamentos. Cara, isso é impossível. Desculpa te contar esse detalhe. Seu cérebro sempre vai funcionar enquanto você ainda estiver vivo. Mas o que acontece é que você pode fazer com que ele pare de falar. Basta ocupá-lo. Se você ocupar o seu cérebro, ter atividades, o demônio dificilmente terá tempo pra colocar coisas na sua cabeça. Uma pessoa que no dia inteiro dela se ocupa com boas coisas, com coisas úteis, não terá tempo pra pensar em pecados. E se pensar, não terá vontade de praticá-los porque vai ter preguiça, porque gastou o tempo inteiro dele fazendo coisas úteis. Se chegasse um homem trabalhador que ficou o dia inteiro trabalhando e propôs assaltar um banco, pode ser até que ele achasse uma boa ideia, se o plano fosse muito bem elaborado. Mas só o fato de estar cansado e com preguiça, ele fala, mano, que é isso? Tá de brincadeira, você tá zoando com a minha cara, né? Portanto, fecha aqui. Ocupar a mente e agir com, evidentemente, ocupações sãs e boas ocupações impedirá que o demônio chegue na mente dele e comece a trocar uma ideia. A essas pessoas, o remédio perfeito para que elas cessem esse tipo de pensamento é nada mais e nada menos do que fugir do ócio, fugir do não tenho nada para fazer. Se você pensar em algum momento do seu dia, putz, não tenho nada para fazer, encontre algo. Não permita que isso ocorra. Preencha o seu dia 100%. E uma vez que a pessoa preencheu o seu dia com boas ocupações, com um bom trabalho, com leituras espirituais, sair com os amigos, jogar boliche, sei lá, inventa alguma coisa divertida para fazer, cara. Praticar alguma luta, andar de bicicleta, ir pra praia, sei lá, faz alguma coisa. Certamente fará com que as vozes, os maus pensamentos parem de ecoar na sua cabeça.